Meu nome é Lucas e eu sou chefe de cozinha. Aquele tipo de chefe que acredita que comida é mais do que só comida. É memória, é arte, é a única coisa que pode fazer uma pessoa se sentir em casa, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Eu tinha um pequeno restaurante, um bistrô. Era o meu sonho. Ganhamos prêmios, saímos em revistas. Mas paixão e prêmios não pagam os boletos. E depois de uma crise econômica e 2 anos de luta, eu fechei as portas. Fali. Do sonho de ser um chefe renomado, eu fui parar em uma cozinha industrial, fazendo comida para uma empresa de aviação. Era uma morte lenta. Eu passava meus dias preparando centenas de porções idênticas de frango sem graça para passageiros que mal olhariam para a comida. A minha arte tinha virado uma linha de produção. Foi nesse cenário de desespero que uma antiga colega, que agora trabalhava para uma agência de recrutamento de elite, me ligou. Lucas, ela disse, surgiu uma vaga que é a sua cara. Chefe particular para um casal. O salário é indecente. E eles querem um artista, não um cozinheiro. Eu senti uma chama de esperança que não sentia há muito tempo. A entrevista foi em um escritório de luxo com uma assistente pessoal jovem, moderna, que falava em uma mistura de business com jargão de rede social. Olha, Lucas, disse ela. Os meus clientes LNS são o maior power couple do Brasil no nicho de lifestyle e bem-estar. A imagem deles é tudo. Eles precisam de um chefe que entenda de cozinha saudável, fotogênica e, claro, deliciosa. LS, Léo e Sofia. Eu sabia exatamente de quem ela estava falando. Léo era um coach, um guru do mindset milionário que vendia cursos online e enchia auditórios. Sofia era a esposa, uma influenciadora de vida plena e gratidão, com milhões de seguidores que a adoravam. Juntos, eles eram a imagem da perfeição. A família de comercial de margarina da era digital. A assistente me explicou o trabalho. O dia a dia era simples, cozinhar refeições saudáveis para o casal e ocasionalmente para os seus 2 filhos pequenos. Mas então, ela chegou na cláusula de eventos especiais. Para as grandes datas, explicou ela. Natal, Ano Novo, aniversários. A família gosta de celebrar com produções. O chefe será responsável por criar um banquete completo para 20 ou 30 convidados. O cardápio, a apresentação, tudo precisa ser espetacular, digno de uma capa de revista. É a sua chance de brilhar. Para um chefe que estava cozinhando comida de avião, a ideia de criar banquetes espetaculares, sem limite de orçamento, era um sonho. Eu aceitei na hora. Uma semana depois, eu estava na cozinha deles. Era uma cozinha de cinema. Branca, minimalista, com equipamentos alemães e uma ilha de mármore que parecia um altar. A casa inteira era assim. Uma mansão gigantesca e branca, que parecia um museu de arte moderna. Linda, mas fria. Sem um único porta-retrato de família. Sem um único objeto fora do lugar. Léo e Sofia eram exatamente como nos vídeos. Sorridentes, positivos, falando sobre vibrar na frequência do sucesso e sobre gratidão. Mas eu, que aprendi a ler pessoas nas cozinhas quentes e estressantes dos restaurantes, notei algo nos olhos deles quando achavam que eu não estava olhando. Um cansaço, um vazio. Como se as baterias deles estivessem sempre no fim. Meu primeiro mês foi tranquilo. Eu cozinhava pratos leves e saudáveis, eles comiam, elogiavam e passavam o resto do dia gravando vídeos para essa internet. O primeiro grande evento seria o aniversário de casamento deles. A ordem da assistente foi clara. Queremos um banquete memorável. Tema: jardim secreto. Pense em flores, em pratos delicados, em uma experiência mágica. Para 30 pessoas. Eu mergulhei de cabeça no trabalho. Passei dias planejando o cardápio. Criei pratos que eram verdadeiras obras de arte. Encomendei os ingredientes mais raros e caros. Para mim, aquela era a minha chance de voltar a ser o chefe que eu era. De mostrar a minha arte. No dia do evento, a casa se transformou. Uma equipe de decoradores chegou e transformou a sala de jantar em uma floresta encantada. A mesa gigantesca foi posta para 30 pessoas, com as louças mais finas, taças de cristal, arranjos de flores que pareciam ter saído de um sonho. Eu e a pequena equipe de ajudantes que eu pude contratar para a noite trabalhávamos a todo vapor na cozinha. A comida estava ficando incrível. O cheiro era divino. Tudo estava perfeito. Às 8 da noite, a hora marcada para a chegada dos convidados, Léo e Sofia desceram as escadas. Eles estavam deslumbrantes, um casal de cinema. Mas eles não vieram para a cozinha. Eles foram para a sala de jantar. E não estavam sozinhos. Com eles, havia um fotógrafo e um cinegrafista. Por 1 hora eu os observei da fresta da porta da cozinha. E o que eu vi foi um teatro. Eles não receberam nenhum convidado, porque não havia nenhum. Eles posaram. Sorriram um para o outro, sentados nas cabeceiras daquela mesa imensa e vazia. Fizeram um brinde com champanhe, olhando nos olhos um do outro enquanto a câmera filmava. Sofia pegou o celular e gravou uma série de stories.
Tudo pronto para receber nossa família e amigos queridos para uma noite inesquecível. Meu coração transborda de gratidão por ter vocês aqui, dizia ela para uma sala vazia. Léo gravou um vídeo mais longo, falando sobre a importância de celebrar os marcos da vida com as pessoas que a gente ama. E não havia ninguém ali, apenas os funcionários. Depois de exatamente 1 hora de produção de conteúdo, o fotógrafo e o cinegrafista foram embora. E a casa mergulhou em um silêncio profundo e estranho. Eu estava na cozinha, com a minha equipe, esperando a ordem para começar a servir o banquete. As entradas estavam prontas, os pratos principais no ponto. A assistente entrou na cozinha. Ela tinha uma prancheta na mão e um sorriso satisfeito no rosto. Obrigada, chefe Lucas. A produção foi um sucesso. O conteúdo ficou incrível. Já está viralizando, disse ela. Obrigado, eu respondi confuso. E os convidados? Já posso começar a servir as entradas? A assistente me olhou com uma genuína expressão de surpresa. E então ela riu. Uma risada curta, como se eu tivesse contado uma piada ingênua. Convidados? Ela disse. Que convidados, chefe? Não tem ninguém na casa, o evento já acabou. Eu olhei para ela sem entender. Mas e a comida? O banquete? Ela deu de ombros. Pode mandar o seu pessoal jogar tudo fora. Ou dividir entre vocês, se quiserem. O senhor e a senhora Sampaio vão comer uma salada de quinoa aqui na cozinha mesmo, em 10 minutos. Eles têm uma live para fazer daqui a pouco. Eu fiquei ali, parado. Olhei para a montanha de comida perfeita e intocada que estava sobre a bancada. O filé mignon, o risoto de açafrão, as vieiras, tudo destinado ao lixo. E olhei, através da porta, para a sala de jantar magnífica, silenciosa e completamente vazia. Naquela noite, eu preparei o melhor banquete da minha vida. Um banquete para 30 pessoas. E eu descobri que os únicos convidados eram os 20 milhões de seguidores fantasmas que moravam dentro do celular deles. A revelação daquele primeiro jantar de aniversário foi um soco no estômago. Mas a verdade é que um homem com as minhas dívidas não tem o luxo de ter uma consciência muito sensível. Eu precisava do emprego. Então, eu me calei. E me tornei oficialmente o chefe dos fantasmas. Aquela noite se repetiu. E se repetiu. A cada feriado, a cada data comemorativa, o ritual era o mesmo. Dia de Ação de Graças. Um peru gigantesco, assado à perfeição por 8 horas, com todos os acompanhamentos, para uma mesa de 20 lugares vazios. Páscoa. Um cordeiro da Patagônia, servido com uma crosta de ervas que levei 2 dias para aperfeiçoar para uma plateia de 0 pessoas. Eu me acostumei com o absurdo. Acostumei a ver quilos de lagosta, de filé mignon, de trufas brancas que valiam mais que o meu aluguel, sendo raspados de pratos intocados e jogados em sacos de lixo pretos. No começo, doía. Doía na minha alma de cozinheiro. Mas com o tempo, a dor virou uma espécie de piada interna e amarga. Eu era o artista mais bem pago do mundo para criar obras de arte que ninguém comia. E por trás de toda a encenação para as câmeras, a vida real do casal era um deserto. Depois que os stories eram postados, que os vídeos de gratidão eram gravados, a máscara caía. Os sorrisos desapareciam. A casa, que já era silenciosa, ficava pesada. Eu os via, às vezes, da porta da cozinha, sentados em pontas opostas de um sofá gigantesco, cada um no seu celular, sem trocar uma palavra. A única comunicação era através de números. Nosso engajamento no último vídeo caiu 4%, dizia o Léo, o marido com a testa franzida. A paleta de cores do seu post de hoje não está harmonizando com o meu feed, respondia a Sofia, a esposa. Você precisa me avisar antes. Eles não eram um casal. Eram 2 sócios de uma empresa de marketing cuja única mercadoria era a própria vida inventada. E os milhões de seguidores que eles tinham, eu comecei a suspeitar que eram tão fantasmas quanto os convidados dos nossos jantares. A seção de comentários dos posts deles era sempre a mesma. Milhares de comentários genéricos em línguas diferentes, dizendo "Great post", "Awesome", "So inspiring". Eram robôs. Eram números comprados para alimentar o ego e justificar os contratos de publicidade. Eles eram, na verdade, as 2 pessoas mais solitárias que eu já conheci na vida. Cercados por uma riqueza monumental e por uma popularidade fabricada, mas fundamentalmente sozinhos. E essa solidão, essa tristeza, parecia ser a única explicação para a loucura deles. Eu sentia pena. E a pena me ajudava a justificar o meu trabalho e o meu salário. Eu estava cozinhando para 2 viciados em imagem, em uma tentativa desesperada de preencher um vazio que comida nenhuma poderia saciar. Pelo menos era nisso que eu acreditava. A história que eu contava para mim mesmo começou a ruir na preparação para a festa de Ano Novo. A ordem da assistente foi, como sempre, grandiosa. Chefe, este ano o tema é Extravagância Dourada. Queremos tudo com um toque de ouro. Uma festa para 50 convidados. O orçamento é ilimitado. Eu já estava acostumado. Comecei a planejar o cardápio, a fazer a lista de compras dos ingredientes.
E como sempre, a assistente me entregou a planilha com os orçamentos e os fornecedores aprovados para os outros serviços da festa. Decoração, bebidas e assim por diante. Eu estava conferindo a lista quando um item me chamou a atenção. Uma fatura de um novo fornecedor. Uma empresa com um nome pomposo. Delícias de Ouro Comestíveis Ltd. A fatura era para o fornecimento de pó de ouro 24 quilates e folhas de platina para a decoração dos pratos. O que me fez parar não foi o item. Usar ouro comestível é um clichê brega dos novos ricos, mas é comum. O que me fez parar foi o valor. 50 mil reais. Eu li de novo. 50 mil reais. Em ouro comestível. Eu, como chefe, sei quanto custa e quanto rende o ouro comestível. É caro, sim. Mas um pequeno frasco com alguns gramas, que custa algumas centenas de reais, é suficiente para dar um toque dourado em pratos para 100 pessoas. 50 mil reais. Com esse valor, eu poderia folhear a ouro a cozinha inteira. Não era apenas um valor extravagante. Era um valor que não fazia o menor sentido prático. Era um erro. Fui até a assistente com a planilha na mão. Com licença, acho que há um erro de digitação aqui, eu disse apontando para a linha. 50 mil reais em ouro comestível? Eu só preciso de uns 2 ou 3 gramas. O valor deve ser 500 reais, não? Ela olhou para si a planilha. E pela primeira vez, eu a vi ficar sem graça. Um rápido flash de pânico passou por seus olhos antes de ela recompor a sua máscara de eficiência corporativa. Ah não, chefe, disse ela um pouco rápido demais. Não é um erro. É que este fornecedor trabalha com um pacote de serviço. O valor não é só pelo produto. Inclui a exclusividade da marca, a consultoria de aplicação, o branding do ingrediente. É complicado. Apenas aprove o orçamento. A contabilidade cuida dos detalhes. A explicação era tão esfarrapada, tão sem lógica, que eu fiquei em silêncio. Branding do ingrediente. Que diabos era isso? Mas eu entendi o recado. Não faça perguntas. Apenas aprove. E eu aprovei. Alguns dias depois, o pedido da Delícias de Ouro Comestíveis chegou. Uma caixa grande, com um logotipo dourado e um design impressionante. Eu a abri, esperando encontrar quilos de ouro. Dentro da caixa havia um mar de seda preta. E no centro, aninhado em um suporte de veludo, estava um único e minúsculo frasco de vidro. Dentro dele, alguns flocos de ouro. Talvez 2, 3 gramas. O suficiente para a minha receita. Um produto que no mercado não custaria mais do que 500, talvez 600 reais. Eu peguei o pequeno frasco e olhei para a nota fiscal que veio junto. Uma nota de 50 mil reais. Eu fiquei ali, na minha cozinha de $1 milhão, segurando aquele frasquinho de pó dourado que não valia quase nada e a nota fiscal que valia uma fortuna. O desperdício de comida, a solidão deles, a obsessão pela imagem, tudo aquilo era a loucura deles. Uma loucura triste, que eu podia entender e até sentir pena. Mas aquilo na minha mão não era loucura. Não era tristeza. Era matemática. Uma matemática que não fazia o menor sentido. E pela primeira vez, eu tive a sensação de que a comida que eu jogava no lixo não era a única coisa podre naquela casa. A festa de Ano Novo foi o meu trabalho mais cínico. Enquanto eu, com a ponta de uma pinça, colocava um floco de ouro de 50 mil reais sobre um canapé que ninguém iria comer, eu observava o casal. A performance deles estava mais afiada do que nunca. Abraços, sorrisos para a câmera do celular, declarações de amor eterno para uma sala de jantar vazia. Eles eram atores brilhantes, e eu era o cozinheiro do teatro deles, quando a assistente me deu a ordem de sempre. Pode jogar tudo fora. Eu fiz o que fui pago para fazer. Mas enquanto minha equipe jogava quilos de risoto de lagosta e filé ao molho de trufas no lixo, eu guardei uma coisa. A nota fiscal da Delícias de Ouro Comestíveis Ltd. Aquele pedaço de papel parecia queimar no meu bolso. Eu precisava entender. A história da tristeza, da solidão, da vida de aparências. Tudo isso explicava o desperdício de comida. Mas não explicava uma nota fiscal superfaturada em quase 100 vezes o valor do produto. Aquilo era outra coisa. Não era emoção. Era negócio. E era um negócio que cheirava mal. Naquela noite, depois de limpar a cozinha, eu fui para o meu quarto, liguei o meu notebook pessoal e comecei a minha investigação. O primeiro passo era óbvio. Quem era a Delícias de Ouro Comestíveis Ltd? O site deles era lindo. Fotos de altíssima qualidade, um design limpo, depoimentos de clientes satisfeitos que não tinham sobrenome. Parecia legítimo. Mas eu, que já tive um restaurante, sei que a fachada não é tudo. Procurei pelo registro comercial da empresa, o CNPJ. Encontrei. E joguei o número em um site público de consulta de empresas. A primeira bandeira vermelha. A empresa tinha sido aberta há apenas 3 meses. O capital social era de R$1.000 e o endereço de registro era em um daqueles prédios comerciais no centro da cidade que abrigam centenas de empresas de fachada em salas alugadas por hora. Era um fantasma de papel.
Uma ideia me ocorreu. Peguei a planilha de orçamento que a assistente tinha me dado para a festa de Ano Novo. Havia outros fornecedores exclusivos lá. A decoração imperial, responsável pelas flores e arranjos. O serviço de taças de cristal de Murano, responsável pelas bebidas e louças. Joguei o nome de cada uma delas no sistema. O resultado foi o mesmo. Todas tinham sido abertas nos últimos 6 meses. Todas estavam registradas no mesmo endereço de fachada. Todas tinham sites lindos e nenhuma presença real no mercado. Não era um fornecedor estranho. Era uma rede. Uma rede de empresas fantasmas, criadas recentemente, que emitiam notas fiscais com valores absurdos para as festas que nunca aconteciam. Meu coração começou a acelerar. Eu estava descobrindo algo grande. Algo que ia muito além de um casal de influenciadores tristes, mas eu ainda não entendia o mecanismo. Por que criar empresas falsas para emitir notas para si mesmos? Qual era a lógica? Parecia um jeito complicado de perder dinheiro. A menos que o dinheiro que eles estavam gastando precisasse ser justificado. A resposta para a minha pergunta veio de um acidente real, no meio de toda aquela farsa. Alguns dias depois do Ano Novo, a máquina de lavar louças industrial da cozinha principal entrou em curto. Houve fumaça, um pequeno incêndio e o sistema de sprinklers contra incêndio disparou, inundando a cozinha inteira. Ninguém se machucou, mas o lugar virou uma zona de guerra. A cozinha dos sonhos estava inutilizada. A assistente veio falar comigo, com o ar preocupado de quem vê um problema na planilha de produtividade. Chefe, os reparos na cozinha principal vão levar pelo menos uma semana. Enquanto isso, você terá que usar a cozinha de apoio. Cozinha de apoio? Perguntei. Eu nem sabia que existia outra. Sim, disse ela. No anexo da garagem. É menor, mas funcional. O Sr. Léo a usava para gravar uns vídeos de culinária no começo da carreira dele. Está um pouco empoeirada, mas serve. Ela me levou até lá. Era uma cozinha pequena, de fato. E estava mais do que empoeirada. Era um depósito. Caixas de equipamentos de gravação antigos, tripés, rebatedores de luz. E em um canto, uma pilha de caixas de papelão. Enquanto a assistente me mostrava o fogão, meu olho bateu nas etiquetas das caixas. E eu senti um arrepio. Os nomes estavam ali. Delícias de ouro. Decoração imperial. Serviço de taças de cristal. Eram as caixas vazias dos nossos fornecedores fantasmas. Eram os adereços do teatro deles. Bom, é isso. Se precisar de algo, me chame, disse a assistente. E saiu, me deixando sozinho naquele santuário de mentiras. Eu não conseguia me concentrar em cozinhar. Meus olhos não saíam daquelas caixas e dos armários de arquivo velhos que estavam no canto da sala. Aquela cozinha não era usada há anos. Talvez eles tivessem se esquecido do que havia ali. Esperei até a noite. E então, eu comecei a minha busca. Abri um dos armários de arquivo. Estava cheio de papéis velhos, contratos antigos, notas fiscais da época em que o Léo ainda era um coach de segunda categoria. E no fundo de uma gaveta eu encontrei uma pasta, com um título que não deveria estar ali. Investimentos. Ilhas Virgens Britânicas. Meu coração deu um salto. Eu abri a pasta. Dentro não eram contratos, eram extratos bancários, de uma conta em nome de uma empresa de fachada com um nome complicado. E eu vi o fluxo de dinheiro. Vi depósitos gigantescos entrando naquela conta, de fontes que eu não reconhecia. Dezenas, centenas de milhares de dólares, com descrições vagas como consultoria de marketing digital ou royalties de imagem. Era o dinheiro sujo. O dinheiro que não vinha dos cursos online ou das publicidades de chá detox. E então, eu vi a outra ponta da operação. Em outra pasta, encontrei os extratos da conta da empresa real deles, a empresa de influenciadores. E lá estavam os pagamentos. Pagamentos de valores absurdos, exatamente os valores das notas fiscais que eu tinha visto. R$150 mil para a decoração imperial. R$50 mil para delícias de ouro. O dinheiro saía da conta limpa deles e ia para as contas das empresas de fachada. Eu fiquei ali, na poeira daquela cozinha esquecida, com 2 extratos bancários na mão. Um mostrava o dinheiro sujo entrando em um paraíso fiscal. O outro mostrava o dinheiro limpo saindo para pagar por festas que não existiam. E de repente eu entendi, com uma clareza que me deu náuseas, as jantas fantasmas, o desperdício de comida, as notas fiscais infladas, a tristeza deles. Tudo se conectou. Não era sobre imagem, não era sobre a solidão, era sobre lavagem de dinheiro. A comida que eu cozinhava e que ia para o lixo era apenas o detalhe, a poeira nos olhos, o álibi para justificar um crime muito maior. O verdadeiro lixo era o dinheiro que eles estavam tentando limpar. E a minha cozinha, a minha arte, era a lavanderia. Eu voltei para a cozinha principal no dia seguinte, depois que a equipe de reparos terminou o serviço. O cheiro de queimado tinha sumido, mas para mim, o lugar inteiro estava contaminado. Cada panela, cada faca,
cada bancada de mármore. Tudo parecia cúmplice do crime que eu tinha descoberto. Os primeiros dias depois da minha descoberta foram um inferno de paranoia. O medo era uma coisa física, um gosto de metal na boca. Cada vez que a assistente entrava na cozinha, meu coração disparava. Cada vez que o Léo ou a Sofia passavam pelo corredor, eu baixava as cabeças e focava no que estava cortando, com medo de que eles pudessem ver a verdade nos meus olhos. Eles eram criminosos, e a tristeza que eu sentia por eles tinha se transformado em nojo. A imagem deles, sorrindo e falando de gratidão para a câmera do celular, enquanto enganavam milhões de seguidores e lavavam dinheiro sujo, era grotesca. Eles não eram almas perdidas, eram predadores, e os seguidores deles não eram fãs. Eram um rebanho. Eu pensei em ir embora, simplesmente arrumar minhas coisas e desaparecer. Mas eu sabia que não era tão simples. Eu sabia demais. E as pessoas que montam esquemas de lavagem de dinheiro não costumam deixar suas testemunhas simplesmente pedirem demissão. E para ser sincero, uma parte de mim não queria ir. Uma parte de mim, a parte que viu meu próprio sonho de restaurante virar fumaça, sentia uma raiva, um desejo de justiça, de ver o castelo de cartas deles desmoronar. Eu continuei meu trabalho, mas me tornei um espião reverso. Eu tinha as fotos dos extratos bancários salvas em um pendrive minúsculo que eu escondia dentro de um pote de sal grosso. E comecei a prestar atenção em tudo. A minha investigação amadora continuou. Com os nomes das empresas de fachada e das contas offshore que eu encontrei, eu mergulhei mais fundo na internet. E o que eu encontrei foi ainda mais sujo do que eu imaginava. Eu descobri a origem do dinheiro. Vinha de um esquema gigantesco de pirâmide financeira, disfarçado de curso de mindset milionário e clube de investimentos que o próprio Léo promovia para os seus seguidores. Ele convencia milhares de pessoas a investir suas economias em uma oportunidade única. E o dinheiro, em vez de ser investido, era desviado para as contas offshore. As jantas fantasmas eram o último estágio. Era a forma como o dinheiro roubado dos próprios fãs voltava para o bolso deles, limpo e legalizado, como o lucro das suas empresas de evento. Ele não estava apenas mentindo para o público, ele estava roubando deles, roubando daquelas mesmas pessoas que comentavam "Você mudou a minha vida" em seus posts. A crueldade daquilo me deu o estômago necessário para fazer o que eu precisava fazer. Eu não podia ir à polícia. Eu era tecnicamente cúmplice. Meu nome estava nas ordens de compra, nos orçamentos. Eu era o álibi deles, mas eu podia sabotar a máquina, por dentro. A oportunidade perfeita veio um mês depois, o aniversário da Sofia. A assistente me procurou, animada. "Chefe, para o aniversário da senhora Sofia, vamos fazer a nossa maior produção. O tema é Noite em Versalhes. O orçamento é o maior de todos, R$1 milhão em despesas." Ela me entregou a planilha. E lá estavam eles, meus velhos conhecidos, a decoração imperial, a Delícias de Ouro e um novo, uma empresa chamada Mar Profundo Pescados Nobres. A nota fiscal deles era de R$200 mil para o fornecimento de lagostas raras da Tasmânia e caviar iraniano. Outro fantasma, outra nota superfaturada. Era a minha chance. Eu analisei a planilha por um dia inteiro e preparei a minha jogada. Chamei a assistente para uma conversa na cozinha. Meu tom era sério, profissional, o tom de um chefe executivo preocupado com a qualidade do seu evento. "Estou analisando a lista de fornecedores para o aniversário da senhora Sofia", eu comecei. "E temos um problema." Ela me olhou surpresa. "Problema? O senhor Léo já aprovou tudo." "Eu sei", eu continuei, apontando para a linha da planilha. "Mas este fornecedor, a Mar Profundo Pescados Nobres, eu não conheço. E com todo o respeito, o preço que eles estão cobrando por este caviar é 3 vezes o valor de mercado. Mas o meu problema principal não é o preço, é a procedência." Eu estava usando a linguagem deles, o jargão do mundo do luxo. Eu fiz algumas ligações, eu menti. Nenhum dos meus contatos no mercado de pescados de luxo ouviu falar deles. E mais importante, eles não me apresentaram os certificados sanitários de importação que eu exijo para qualquer fruto do mar que entra na minha cozinha. A rastreabilidade do produto é duvidosa. A assistente me olhava, o pânico começando a se formar em seus olhos. Ela era uma garota de recados, não entendia do esquema, apenas seguia ordens. Eu dei o golpe final. "Olha, a segurança alimentar desta casa e a reputação da cozinha do senhor e da senhora Sampaio são a minha responsabilidade. Eu não posso, em sã consciência profissional, aprovar este fornecedor. Há um risco para a saúde e para a imagem da família. Eu me recuso a usar o produto deles. Cancele este pedido. Eu vou usar o nosso fornecedor regular, o de confiança, que custa 1/3 do preço e tem todos os certificados em dia." Eu tinha encurralado ela. Usei a lógica do mundo real contra a lógica do mundo da fraude deles. Como ela poderia argumentar?
dizendo: não, chefe, nós precisamos gastar 200 mil com essa empresa falsa para lavar nosso dinheiro, ela gaguejou. Mas o senhor Léo, ele vai... Eu não posso simplesmente cancelar. Eu mantive a minha postura, frio, profissional e irredutível. Então ele terá que vir falar comigo pessoalmente, eu disse cruzando os braços, e me explicar por que eu devo colocar em risco a saúde da família dele com um produto de origem duvidosa. Eu aguardo. O cheque mate. A assistente, pálida como cera, apenas concordou com a cabeça e saiu correndo da cozinha, o celular na mão, provavelmente para ligar para o chefe. Eu fiquei ali, no meio da minha cozinha-lavanderia, esperando. O silêncio era tenso. Eu tinha acabado de sabotar uma transação de 200 mil reais do esquema deles. Eu tinha jogado uma chave inglesa na engrenagem da máquina. Eu não sabia o que viria a seguir. Uma demissão? Uma ameaça? Mas eu sabia de uma coisa. O tempo de cozinhar calado tinha acabado. Eu tinha forçado o chefe da quadrilha a sair da sua sala de reuniões e vir até a minha cozinha para uma conversa. O jogo tinha começado, e eu estava pronto. Eu esperei na cozinha. Cada segundo parecia uma hora. Eu repassava na minha cabeça o que eu ia dizer. Os meus argumentos sobre segurança alimentar, sobre a reputação da casa. Eram as minhas armas, a minha armadura de profissionalismo. A porta da cozinha se abriu, e o Léo entrou. O guru do mindset milionário. Ele não estava com a sua esposa. Não estava com a assistente, estava sozinho. E para o meu espanto, ele não parecia com raiva. Ele parecia curioso, quase divertido. Ele caminhou lentamente pela cozinha, olhou para as panelas de cobre perfeitamente polidas, para os meus ingredientes organizados. E então ele parou na minha frente. Chefe, começou ele, a voz calma, quase amigável. A minha assistente, a Amanda, está um pouco alterada. Ela me disse que temos um problema com o nosso fornecedor de frutos do mar. Eu mantive a minha postura. Sim, senhor. Temos um problema de procedência. A empresa em questão não me apresentou os certificados de importação e sanitários que eu exijo para trabalhar. Eu não posso garantir a qualidade ou a segurança do produto deles. Portanto, eu não vou usá-lo. Ele me encarou por um longo momento. Um silêncio pesado se instalou na cozinha. Eu podia sentir o meu coração batendo na minha garganta. Eu esperava que ele gritasse, que me demitisse, que me ameaçasse. Em vez disso, ele sorriu. Um sorriso largo que não alcançou os olhos. Você é mais inteligente do que eu pensava, Lucas, disse ele usando o meu primeiro nome pela primeira vez. Muito mais. Eu fiquei em silêncio, confuso. Você está certo, continuou ele dando de ombros. Aquele fornecedor não é o ideal. É uma empresa, nova, inexperiente. Sua atenção aos detalhes, a sua preocupação com a procedência é impressionante. Demonstra um nível de profissionalismo que eu valorizo. Ele estava concordando comigo? Na verdade, disse ele, se encostando na bancada de mármore. É exatamente por isso que eu preciso conversar com você. Eu estou cansado, Lucas. Cansado de lidar com esses detalhes, com essas planilhas, com esses fornecedores de terceira linha que a minha equipe me arruma. Ele olhou para mim, os olhos brilhando com uma inteligência predatória. Eu acho que você está sendo subutilizado aqui, apenas cozinhando. Eu tenho uma proposta para você. Uma promoção. Eu o encarei sem palavras. Eu não quero que você seja mais apenas o meu chefe particular, disse ele. Eu quero que você seja o meu gerente de gastronomia e eventos, para todas as nossas propriedades, todas as nossas produções. O quê? O que isso significa? Eu consegui perguntar. Significa que você estará no comando. Total, explicou ele. A partir de agora, você cria a rede de fornecedores. Você gerencia os orçamentos. Você aprova as faturas. Eu te dou um valor para cada evento. E como você gasta esse dinheiro, é problema seu. Ele se aproximou mais, a voz baixando para um tom conspiratório. Vamos pegar o aniversário da Sofia como exemplo. O orçamento total dos fornecedores é de R$1 milhão, correto? Eu assenti com a cabeça. Ótimo, disse ele. Tudo o que eu preciso é que no final a soma das notas fiscais apresentadas seja de R$1 milhão para a nossa contabilidade. Agora, se você, com a sua expertise, conseguir encontrar fornecedores reais e de qualidade para fazer a festa acontecer com 200, 300 mil reais e os outros 700 mil, bom, ele sorriu de novo, aquele sorriso de tubarão. Considere um bônus pela sua eficiência, um bônus pela sua discrição e pela sua inteligência em não fazer as perguntas erradas. Você entende o que eu estou propondo, Lucas? Eu entendi, com uma clareza que me deu náuseas. Ele não estava me oferecendo um emprego. Ele estava me oferecendo uma sociedade. Ele não estava me pedindo para ser um funcionário cego. Estava me convidando para ser um cúmplice ativo, para montar a minha própria rede de empresas fantasmas, para emitir as minhas próprias notas fiscais fraudulentas, para pegar uma fatia do bolo criminoso dele. Era uma proposta de corrupção, a mais elegante e brutal que eu já tinha recebido.
Eu fiquei ali, paralisado, tentando encontrar ar para respirar. Ele tinha me desarmado completamente. Eu vim para uma luta preparado com argumentos sobre segurança alimentar. E ele me respondeu com uma oferta para me tornar um milionário. Ele pareceu sentir a minha hesitação. Ele se virou para ir embora, mas parou na porta da cozinha. A propósito, Lucas, disse ele sem se virar. A Amanda, minha assistente, fez uma pesquisa sobre você quando o contratamos. Ela me contou sobre o seu antigo restaurante, o Bistrô, um lugar pequeno, mas que tinha ótimas críticas. Ela me disse que o seu sonho sempre foi reabri-lo. Ele se virou e me olhou com um olhar penetrante. Pense nisso. Com o tipo de bônus por eficiência que você pode conseguir no seu novo cargo, você poderia abrir 10 restaurantes como aquele, sem se preocupar com o preço dos ingredientes, sem se preocupar com os boletos no final do mês. Pense no que você poderia criar, a sua arte sem limites. E com isso, ele saiu. Eu fiquei sozinho na minha cozinha impecável. O cheiro de comida tinha sumido. Agora, o único cheiro no ar era o de uma tentação podre. Ele não me ameaçou. Ele não gritou. Ele fez algo muito pior. Ele me ofereceu a chance de me tornar ele, de usar a minha paixão, a minha arte, a minha identidade como chefe como uma ferramenta para o crime. E ele usou o meu maior sonho, o meu maior fracasso, como a isca para me puxar para o fundo do poço junto com ele. A pergunta que queimava na minha mente não era mais o que eles estão fazendo. Era uma pergunta muito mais terrível. Era: quanto custa o meu sonho? Eu fiquei parado naquela cozinha, o silêncio sendo quebrado apenas pelo zumbido suave da geladeira de vinhos. A oferta do Léo pairava no ar, densa e tentadora. Ele não me ofereceu só dinheiro. Ele me ofereceu a chance de apagar o meu maior fracasso, de ressuscitar o meu sonho. E o preço era apenas a minha consciência, uma bagatela no mundo deles. Eu passei a noite inteira acordado pensando. Pensei nos meus anos de trabalho duro, no suor, na paixão que eu coloquei no meu bistrô. Pensei na dor de ver tudo aquilo virar cinzas. Pensei na humilhação de ter que cozinhar comida de avião para pagar as contas. E pensei no que o Léo me disse: a sua arte sem limites. O que um artista não faria pela chance de criar sem limites? Na manhã seguinte, eu fui até o Léo. Ele estava na sua academia particular, correndo em uma esteira, com os olhos fixos em uma tela com gráficos da Bolsa de Valores. Eu pensei na sua proposta, eu disse. Ele diminuiu a velocidade da esteira e me olhou, sem parar de correr. E então? Eu aceito, eu respondi. Eu serei o seu gerente de gastronomia e eventos, mas com uma condição. Estou ouvindo, disse ele. Eu quero controle total. Autonomia. Você me dá o orçamento, eu te entrego as notas fiscais no final. Sem perguntas no meio do caminho. Ele sorriu. Bem-vindo ao time, Lucas. Você aprende rápido. E foi assim que eu desci os degraus que faltavam para o inferno. E descobri que o inferno era surpreendentemente bem decorado e lucrativo. Eu me tornei um mestre na arte da farsa. Criei um ecossistema de empresas de fachada que eram obras-primas da burocracia. Nomes, endereços, sites, tudo parecia real. Eu negociava com os fornecedores de verdade, conseguindo os melhores preços por causa do volume, e depois emitia as notas fiscais das minhas empresas fantasmas, com valores 10, 20 vezes maiores. Eu era eficiente. Era bom nisso. Bom demais. A cada janta fantasma, a cada evento que nunca acontecia, a minha conta bancária secreta, o meu bônus de eficiência crescia. E a cada depósito, um pedaço da minha alma morria. Eu parei de sentir pena do casal. A nossa relação se tornou puramente transacional. Eles eram os chefes do cartel, e eu era o seu melhor operador. Com o dinheiro veio o poder. E com o poder, eu finalmente realizei o meu sonho. 1 ano depois daquela conversa na cozinha, eu inaugurei o meu novo restaurante, o Le Cœur 2.0. O Coração versão 2. Era tudo o que o meu antigo bistrô era, mas amplificado. Maior, mais bonito, mais luxuoso. Contratei os melhores chefes, os melhores sommeliers. A crítica especializada o aclamou como o restaurante mais importante da década. A lista de espera era de meses. Na noite de inauguração, Léo e Sofia estavam lá, sentados na melhor mesa, sorrindo para as fotos, posando ao meu lado. O nosso protegido, dizia o Léo para os jornalistas. Sempre soubemos que ele era um gênio. E eu sorria de volta, desempenhando o meu papel no teatro deles. Eu tinha conseguido. Eu estava no topo. Tinha o meu sonho de volta, maior e mais brilhante do que nunca. E tudo o que eu precisei fazer foi vender a minha alma para conseguir. Era um preço que na maioria das noites eu achava que tinha valido a pena. A história poderia terminar aí. A história do chefe que fez um pacto com o diabo e venceu. Mas o diabo, como dizem, está nos detalhes. Numa noite de terça-feira, alguns meses após a inauguração, meu restaurante estava lotado. Eu estava no meu escritório, nos fundos, revisando as contas. E então, eu recebi uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido.
Uma única frase e um link. A frase dizia: "Acho que você vai querer ler isso." O link era para a matéria de um blog de jornalismo investigativo. Um blog pequeno, mas respeitado. A manchete da matéria era: Lecœur 2.0. O sabor da fraude? Uma investigação sobre os fornecedores fantasmas do restaurante do ano. Meu sangue gelou. Eu li a matéria. A jornalista, de alguma forma, tinha feito o que ninguém nunca fez. Ela não investigou a mim. Ela investigou a minha cadeia de suprimentos. Ela descobriu que o fornecedor da minha carne de wagyu, o meu importador de trufas, a minha distribuidora de vinhos raros, eram todas empresas de fachada. Empresas registradas no mesmo endereço, com os mesmos diretores laranjas. A mesma teia de mentiras que eu tinha aprendido a tecer com o Léo. A matéria não me acusava diretamente. Ela apenas levantava as perguntas. Perguntas perigosas. De onde vinha o dinheiro para um investimento tão grandioso? Por que os fornecedores de um restaurante tão aclamado pareciam não existir? Eu sabia o que aquilo significava. Era o começo do fim. Alguém tinha me entregado. Alguém tinha dado àquela jornalista o fio da meada. E então meu telefone tocou de novo. Era ele. Léo. Lucas, disse ele, a voz calma, sem surpresa. Eu vi a matéria. Trabalho amador, devo dizer. Deixar rastros tão óbvios. Eu esperava mais de você. Foi você? Eu perguntei, a voz um sussurro. Você me entregou? Ele riu. Claro que fui eu. Você não achou que eu ia deixar o meu estagiário montar um negócio concorrente com o meu próprio método, achou? Eu te dei a corda, Lucas. E você se enforcou com ela lindamente. Mas por quê? Eu perguntei, a fúria e a confusão me consumindo. Você já tem tudo. É uma lição de negócios, meu caro chefe, disse ele. A lição final. Nunca, jamais confie em ninguém. E sempre, sempre mantenha o controle. Você estava se tornando grande demais, famoso demais. E pessoas famosas com segredos são um risco. Eu precisava te podar, te trazer de volta para o seu lugar. Eu fiquei em silêncio, ouvindo o meu império desmoronar ao vivo, pelo telefone. Mas eu sou um homem generoso, continuou ele. Eu vou te dar uma saída. Suma, desapareça. Deixe o restaurante e a fama tudo para trás. Eu cuido da bagunça com a imprensa. Em troca, você volta a trabalhar para mim. Na minha cozinha, com as minhas regras, para sempre. Você é um bom chefe, Lucas. Mas como homem de negócios, você ainda é apenas um cozinheiro. Ele desligou. Eu fiquei ali, no meu escritório luxuoso, no meu restaurante dos sonhos, olhando para o artigo que expunha a minha fraude. Ele não tinha me dado uma escolha. Ele tinha me dado a minha sentença. Eu tinha voado perto demais do sol, com asas feitas de dinheiro sujo. E agora, eu estava derretendo. O Léo me ensinou a lição mais valiosa de todas. Não é sobre a comida que você serve. É sobre o que está na nota fiscal. Eles acharam que tinham me comprado. Que eu era o chefe deles, uma peça no jogo. Mas a verdade é que eu era apenas um estagiário. E naquela noite, olhando para o meu próprio império em chamas, eu entendi que eu tinha me formado com honras. Eu não apenas reabri o meu restaurante. Eu abri a minha própria lavanderia. E os negócios foram bons demais para durar.